Eratóstenes, não confundir com Aristóteles. Eratóstenes, que foi um grande da matemática, da astronomia, ele, século 3 a.C., mais ou menos 2.300 anos atrás, certa vez ele leu na biblioteca de Alexandria, onde ele trabalhava, que no dia 21 de junho, solstício de verão, o que acontecia? O que ele leu? Ele leu que na cidade de Siena, um poço ao meio-dia, dia 21 de junho ao meio-dia, o sol podia ser visto no fundo desse poço. E na cidade de Alexandria, uma vareta na vertical produzia sombra. Então veja bem, o sol tem os raios paralelos, e ele já sabia disso. Os raios paralelos. Vai formar aqui uma sombra. Vai formar aí uma sombra. Então veja bem, no dia, aqui em Alexandria, certo? Alexandria. Então no dia 21 de junho, ao meio-dia, acontecia isso aí. Na cidade de Siena, o sol podia ser visto no fundo do poço, estava a pino. E na cidade de Alexandria, ele produzia uma vareta na vertical, produzia uma sombra, né? Eu fiz a vareta meio compridinha, né? Produzia uma sombra, entendeu isso? A vareta, a sombra. Muito bem. Ele mediu esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo entre a vareta e os raios solares. Esse ângulo aí, pessoal, ele mediu 7,2 graus. Isso tudo já era conhecido na Grécia Antiga. Graus, sabia-se que a circunferência tinha 360 graus, que os raios do Sol eram paralelos. Então veja, os raios paralelos. Ele concluiu que isso só podia acontecer, aqui não dá sombra e aqui dá sombra no mesmo dia e mesma hora, se a Terra fosse curva. Veja por quê. Porque se ela fosse plana, ó, vou fazer aqui, ó. Se ela fosse plana, aqui o poço, aqui a vareta na vertical. Se ela fosse plana, o que ia acontecer? Se aqui o sol podia ser visto no fundo do poço, aqui também não ia produzir sombra nenhuma. Não ia produzir sombra porque os raios do sol são paralelos. Se a superfície da Terra fosse plana, tá claro? Então ele concluiu, isso só pode acontecer porque a superfície é curva, ela não é plana. Mas aí terminando, veja lá, o que ele fez então. Vou fazer aqui de novo, né? A curvatura, coisa e tal. Aqui o poço, aqui uma vareta na vertical, né? Siena, Alexandria. Aqui produziu uma sombra, ele mediu esse ângulo, aí prolongando até o centro. Olha o que vai acontecer, prolongando até o centro. O que ele pôde perceber? Aqui um raio, aqui o outro raio, né? Representando os raios do Sol, né? O que ele pôde perceber? Ele pôde perceber que a sombra vem até mais embaixo aqui, ó, tá? O que ele pôde perceber? Ele pôde perceber que ele estava diante de duas paralelas cortadas por uma transversal. Coisa que os meninos e meninas estudam aí no 6º ano, parece. 6º, 7º ano. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo ele mediu, 7,2 graus.
Então, o que ele concluiu? Que esse ângulo central aqui também mediria 7,2 graus. Por quê? Porque eles são ângulos alternos e internos. Ó, alternos, internos porque estão dentro das paralelas, alternos porque estão em lados opostos da transversal. Olha que maravilha. Então, veja lá. Essa era a distância entre as duas cidades. Ele dividiu a circunferência 360 graus por 7,2 graus. Ele obteve 50. O que é 50? Quer dizer que na superfície terrestre teria que ter 50... eu esqueci o nome disso aqui. 50 fatias dessa. 50 fatias dessa. Ele então procurou o quê? A distância entre as duas cidades. A distância entre as duas cidades. Como que ele fez? Diz a história que ele alugou alguns homens que faziam esse trabalho naquela época, porque não havia aparelhos, nem veículos, né, rápidos igual hoje. Ele alugou um pessoal que era especializado nisso. Esse pessoal especializado determinou que essa distância aí era de 5.040 estádios. 5.040 estádios. Certo? 5.040 vezes 50, que é a medida, né, do setor circular. Setor circular, 50. Isso dá 252 mil estádios. Era o que? Era a medida da circunferência terrestre. 252 mil estádios. Muito bem. Em 1972, cientistas, estudando várias medidas ao longo dos séculos, determinaram que a medida de um estádio é de aproximadamente 157,7 metros. Pegando aqui outro papel. O Eratóstenes, então, veja bem, ele fez a seguinte continha. Agora eu vou mostrar a continha que ele fez. Ele usou uma proporção. Que proporção? A distância entre as duas cidades está para a circunferência terrestre, assim como esse ângulo de central de 7,2 está para a circunferência inteira 360. Então veja lá. Ele fez isso, ó. A distância entre as duas cidades está para o comprimento da circunferência terrestre, assim como o ângulo de 7,2 graus está para 360 graus. Veja aí a proporção. A distância ele determinou. Que distância é essa? Hoje. Essa distância é de 157,7, que nós vamos transformar para quilômetros, 0,1577, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Quilômetros, né? Se você multiplicar então, veja bem, 50 vezes 5.040, que é a distância entre as duas cidades, 5.040 estádios, vezes 0,1577 quilômetros, isso aí vai dar 39.740,4 quilômetros. Então, de acordo com os cientistas, é essa medida aproximada que o Eratóstenes conseguiu. Veja que essa medida está muito próxima da medida considerada atual hoje pelos cientistas, que é 40.008 quilômetros a circunferência terrestre. Então você vê que é uma diferença muito, muito pequena para um cálculo feito há 2.300 anos atrás, usando uma geometria simplíssima, né? Tá? Então,
Tá aí, ó. Se você substituir ali, você vai ter a mesma coisa, correto? A distância está para a circunferência terrestre, como 7,2 está para 360. Isso aí pode ser escrito assim, ó. A distância era de 5.040 estádios, né? 5.040 estádios está para a circunferência da Terra, que é o que ele queria determinar. Dividindo aqui não vai dar 50? 1 sobre 50, correto? Multiplica aí, olha que maravilha, né? Outro dia, eu conversando com meu neto de 8 anos, ele achou graça quando eu falei para ele que hoje, no século XXI, ainda há pessoas que acreditam que a Terra é plana. E pior, elas tentam provar o improvável. O que é improvável? É aquele que não pode ser provado porque é falso. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.